Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Numa manhã de outono, as folhas secas, tingidas de ferrugem e dourado, deslizavam lentamente pelos paralelepípedos úmidos da cidade grande. A névoa, ainda presente, envolvia os postes de luz como um véu hesitante entre a noite e o dia. Um vento leve soprava, trazendo consigo os aromas misturados de café quente, torrada e chuva fresca. O sol lutava para romper as nuvens, deixando uma luz pálida, quase melancólica, filtrar-se sobre as fachadas haussmannianas que ladeavam a avenida. Na esquina da rua, um táxi preto, brilhando como laca fresca, parou lentamente em frente aos grandes portões ornamentados do Hotel Clairval, uma joia da alta hospitalidade parisiense. Era um edifício imponente em estilo clássico, com suas colunas de pedra douramento discreto, criados enluvados e janelas tão impecáveis que era possível se ver nelas sem nenhuma falha. A porta traseira do táxi se abriu lentamente. Uma mulher negra saiu, ereta, calma, quase atemporal. Ela usava um longo casaco bege de corte reto, sem logotipos ou enfeites, mas feito de um tecido nobre. Por baixo, um vestido de seda preta esvoaçava levemente a cada passo. Em seu braço, uma bolsa de couro fosco, sóbria, quase austera. Ela se movia com a lentidão de quem não tem nada a provar. Cada movimento era medido, fluido. Seus saltos ecoavam suavemente nos degraus de mármore, como música discreta, mas segura. Seu rosto de tez profunda e luminosa exibia uma serenidade quase inquietante. Seus olhos eram vivos, lúcidos e examinavam tudo: o teto dourado, os lustres pendentes, os olhares furtivos. Ao entrar no saguão, seu passo diminuiu um pouco. O saguão era vasto, majestoso. Colunas brancas se erguiam até um teto pintado à mão, representando cenas da mitologia. Um aroma refinado pairava no ar, uma mistura de cedro, figo e almíscar. Os hóspedes, vestidos de terno ou com trajes caros, conversavam em voz baixa, saboreando bebidas servidas em finas taças de cristal. Mas não foram eles que reagiram à sua entrada, absorvidos demais pelas telas, pelas ligações ou pela própria importância. Não foram os funcionários em impecáveis uniformes pretos, que com um único olhar, a catalogaram. Léa, a recepcionista, uma jovem loira com um coque apertado, mal franziu a testa, mas foi o suficiente para Érico, seu colega de óculos finos. Entendeu o que ela estava pensando. Ela se inclinou discretamente em sua direção. Talvez ela esteja perdida, ou talvez seja uma convidada. Eric, sem sequer desviar o olhar da tela que fingia consultar, respondeu em voz baixa. Parece que ela está procurando alguma coisa. Prepare-se para dizer a ela que o banheiro fica no porão. Eles trocaram um pequeno sorriso cúmplice, o tipo de sorriso que você reserva para o que acha óbvio. A mulher, por sua vez, havia parado a poucos metros do balcão. Ainda não havia falado, observando o espaço, os detalhes, os rostos. Então, com passos lentos, aproximou-se com aquela dignidade silenciosa que ninguém consegue ignorar. Léa imediatamente se endireitou, rígida como uma tábua, adotando o tom neutro, porém seco, das recepções prestigiosas. Senhora, posso ajudá-la? Ela perguntou, sem sorrir. A mulher respondeu com uma voz suave, mas firme, com um sotaque quase imperceptível, uma melodia sutil vinda de outro lugar. Sim, tenho uma reunião aqui às 11 horas. No último andar. Não havia dúvida em seu olhar, nenhuma hesitação, nem arrogância. Apenas a certeza silenciosa de alguém que pertence, não importa o que os outros pensem. Léa, um pouco inquieta, olhou brevemente para o computador. Ela digitou com os dedos subitamente febris. Nome? Ela perguntou com a voz um pouco rouca. Diarreia. Aissata Diarra. Léa deu um pulo. Aquele nome soava familiar. Ela lançou um olhar furtivo para Eric, que também pareceu hesitar, franzindo a testa. Ela respirou fundo e forçou um sorriso contido. Havia um medo repentino em seus olhos, um constrangimento que ela tentava esconder. Eu vou verificar com a gerência. Um momento, por favor. Ela se levantou rapidamente, seus calcanhares batendo no chão como um sinal de alarme. Aissata, por sua vez, permaneceu imóvel. Seu olhar fixo. Em sua mente 1000 memórias se misturavam. Ela já havia atravessado aquele corredor, mas há muito tempo. Há muito tempo. De uniforme. Em silêncio, e nunca pela entrada principal. Enquanto esperava, Aissata Diarra observava silenciosamente o saguão do hotel, seus olhos se movendo lentamente das esculturas de mármore para os lustres pendentes, das poltronas de veludo para os tapetes persas. Ela estava lá, mas sua mente estava em outro lugar, em algum lugar no passado, imersa nas memórias de uma era passada,
que permaneciam profundamente arraigadas nela, como uma cicatriz que ela jamais esquecera de verdade. Seus pensamentos começaram a revelar imagens do seu passado, como um filme que ela conhecia de cor, mas que a cada exibição adquiria novas nuances. 25 anos antes, ela havia percorrido esses mesmos corredores, mas em outro papel, em outra vida. Uma jovem de Bamako, uma imigrante com a esperança de um futuro melhor, ela havia entrado neste hotel como empregada doméstica. Uma silhueta apagada na luz dourada do luxo. Invisível, silenciosa, sempre em segundo plano, como uma sombra deslizando entre os móveis de uma grande casa de vidro e ouro. Ela se lembrava dos primeiros dias ali, da brancura deslumbrante dos lençóis dos quartos do andar de cima, do cheiro de alvejante no ar. Aprenderá a fazer tudo discretamente, a esfregar, dobrar e polir objetos do cotidiano com um rigor quase religioso. Observar o mundo do luxo, aquele universo fechado onde o menor erro podia significar uma demissão brutal, onde os olhares eram pesados, muitas vezes indiferentes, às vezes cheios de desprezo. Mas o que a impressionava acima de tudo era distanciar ossos brancos, seus ares de superioridade silenciosa. Ela havia sido demitida em um dia chuvoso, sem explicação, sem aviso prévio. Corria o boato de que uma cliente influente, uma atriz de cinema que costumava passar a noite na suíte presidencial, havia solicitado especificamente que nenhuma mulher de cor toca seus lençóis. A Isata não dissera nada. Ela não conseguirá dizer nada. Seus olhos estavam baixos e seu coração, pesado com aquela humilhação silenciosa, batia forte contra o peito. Ela ainda se lembrava da considerar glacial do gerente de recursos humanos, o homem de terno azul que lhe entregou uma carta de demissão sem dizer uma palavra, como se ela fosse apenas um objeto que pudesse ser facilmente substituído. Ela saiu do hotel em lágrimas, com um sentimento avassalador de injustiça. Ninguém a defendeu. Nem uma colega, nem uma superiora. Nada. Ela havia saído pela porta dos fundos, tão discreta quanto ao chegar, uma estranha em um mundo que não queria vê-la. A chuva caía forte, formando gotas em seus cabelos negros, e seu casaco já estava encharcado. Mas em seu coração, uma promessa havia se formado. Um dia voltarei aqui, e serei o chefe. Na época, ela não sabia como cumpriria essa promessa, mas sabia que isso aconteceria. Ela iria se reconstruir. Ela começou vendendo tecidos no mercado de Saint-Ouen, com seu sotaque malinês ainda evidente desde a infância. Os dias eram longos, as noites ainda mais curtas, mas ela perseverou. Aprendeu a Zolda para negociar, para entender como os negócios funcionavam. Aos poucos, suas economias foram crescendo, seus investimentos tomando forma. Ela comprou terras, lançou pequenos projetos e uniu forças com outros comerciantes. Cada sacrifício era um bloco de construção em seu império. Ela nunca desistiu. Ela tinha visto tantos amigos desistirem, entregando seus sonhos à pressão das circunstâncias. Mas ela não. Ela tinha entendido que paciência e estratégia eram seus aliados mais valiosos. E então houve aquelas 2 décadas de esforço, noites inteiras estudando a administração de empresas, dias negociando com investidores, meses construindo uma reputação. Ela não tinha apenas conseguido. Ela tinha conquistado. Ela tinha provado que uma mulher negra pudesse enfrentar sistemas tão rígidos e arrogantes quanto o que ela havia deixado. Hoje, ela era proprietária de vários hotéis na África Ocidental. 3 em Bamako, 2 em Dakar, 1 em Paris. E com o apoio discreto, mas eficaz de investidores suíços, ela havia adquirido recentemente 60% das ações do Hotel do Clairval. Este prestigioso palácio que outrora fora seu pesadelo. Um símbolo de suas lutas e vitórias. Mas apesar do seu sucesso retumbante aqui, neste salão que tinha sido palco de tanto sofrimento, ninguém a reconheceu. Os poderosos, os participantes deste mundo de luxo, não precisavam ver isso. Estavam convencidos de que sucesso e riqueza eram medidos pela aparência, pelas roupas e pelo sotaque. Os poderosos não têm a cara que esperamos. Ela costumava dizer a si mesma. Ela havia aprendido a nunca se deixar julgar pelo que os outros viam. Ela era muito mais do que imaginavam. E ela provaria isso à sua maneira, discretamente, sem gritar seu nome em voz alta. Logo descobririam quem ela era. O tempo da humildade havia acabado. Ela se endireitou e, apesar da frieza aparente de seu rosto, uma chama interior brilhava em seus olhos. Ela esperava por esse momento há tanto tempo. Um homem com cabelos grisalhos impecavelmente aparados saiu do elevador com uma pressa que revelava sua preocupação. Sr. Darnier, o gerente-geral do Hotel do Clairval, um homem de cerca de 60 anos, elegante na aparência, mas marcado por anos de gestão de luxo.
Usava um terno azul escuro sob medida com vincos perfeitos, e uma gravata de seda combinando. À primeira vista, exalava uma autoridade serena, mas naquele preciso momento, seu rosto estava tenso, quase nervoso. A sombra de um erro que ele não havia previsto pairava sobre ele. Senhora Diarra, ele gritou, visivelmente aliviado por finalmente vê-la. Estávamos esperando por você no salão Elise. Ele correu para caminhar em direção a ela, mas havia um toque de constrangimento em sua voz. Por favor, perdoe-me por esta recepção indigna. Sua fórmula educada parecia sincera, mas Aissata percebeu o constrangimento. O nervosismo de um homem que sentia que a maré havia virado e que ele não havia tomado as medidas certas. O Sr. Darnier lançou-lhe um olhar furioso. Léa e Érico, que ainda estavam de pé atrás do balcão, com os rostos pálidos como se tivessem acabado de receber um tapa invisível. Seus olhos, evasivos e confusos, revelavam o reconhecimento de um erro, mas também um medo que começava a crescer em suas mentes. Aissata simplesmente respondeu com uma voz suave, mas firme, cheia de calma e poder contido. Não se preocupe, ela disse, observando Darnier sem piscar. É revelador. Muito revelador. Ela não precisava gritar nem levantar a voz. Suas palavras já eram como flechas, atingindo o alvo com uma precisão formidável. O diretor empalideceu ligeiramente. Não estava acostumado a esse tipo de resposta. Ele, que passará a vida lidando com situações com sorrisos e cumprimentos, agora se via diante de uma mulher que inicialmente considerará insignificante. Pigarreou e, sem ousar responder, gesticulou em direção ao elevador, convidando Aissata a segui-lo. O elevador subiu lentamente, as duas pessoas dentro daquele pequeno espaço fechado. Um silêncio pesado os envolveu. O clique dos botões do elevador parecia ressoar como um eco da pressão crescente. Aissata observava as luzes rolando acima dela, os números piscando, mas em sua mente já era a avaliação de sua vida que desfilaram. Os sacrifícios, as humilhações, os longos anos de esforços silenciosos para chegar a este preciso momento. Ao chegar ao andar reservado para grandes reuniões, o Sr. Darnier abriu a porta da sala Elise, um ambiente imponente com molduras douradas, pinturas refinadas nas paredes e uma grande mesa de carvalho no centro. A luz fraca da manhã se misturava à dos lustres de cristal pendurados no teto, criando uma atmosfera ao mesmo tempo luxuosa e fria. Quando Aissata entrou na sala, todos os olhos se voltaram imediatamente para ela. Os acionistas, bem vestidos em seus ternos escuros, levantaram-se como um só. Seus rostos eram os da elite parisiense, educados, reservados, um pouco cansados, mas ainda implacáveis. No entanto, algo em sua atitude revelava seu nervosismo. Eles sabiam. Aissata avançava calmamente, cada passo afirmando um pouco mais sua autoridade. Seus olhos perscrutavam os rostos que se apresentavam a ela, empresários, investidores, homens de poder. E no entanto, nas sombras de seu olhar, ela os via como realmente eram, marionetes manipuladas pelas leis não escritas do poder. Eles eram tão seguros de si, tão confiantes, mas hoje, era ela quem segurava as rédeas. Ela estava sentada à cabeceira da mesa com um casaco bege jogado sobre o encosto da cadeira com uma elegância natural. Seus gestos eram simples e precisos. Desdobrou delicadamente os documentos que trouxera, como um maestro se preparando para reger uma sinfonia. Suas mãos folheavam as páginas com uma lentidão que capturava a atenção, antes de voltar o olhar para os acionistas, um por um. Ela se inclinou levemente para a frente, como se quisesse gravar suas palavras na mente de todos os homens presentes. A voz dele, profunda, calma, mas firme, então ressoou na sala, atingindo cada ouvido com a gravidade de uma frase. Como novo acionista majoritário, ela começou com uma voz clara: gostaria de propor uma reforma completa das práticas internas. Um silêncio pesado seguiu-se a essas palavras. Os rostos dos acionistas congelaram, seus olhos examinando Aissata com uma curiosidade mal disfarçada. Alguns já tentavam entender a lógica por trás daquela proposta, outros se sentiam ameaçados, como se a sala ficasse menor a cada segundo. Ela continuou sem pestanejar. A elegância jamais deve se opor ao respeito. O luxo não justifica a desumanidade. Essas palavras, simples, mas silenciosamente poderosas, soaram como uma frase. Aissata não precisava justificar suas ideias, elas eram óbvias. Ela estava falando sobre as condições de trabalho dos funcionários, a cultura tóxica do hotel, a discriminação que marcou seu passado ali. Ela sabia que esses acionistas lucravam com esses abusos há muito tempo. Mas hoje, ela estava ali para virar o jogo. Murmúrios começaram a se espalhar pela mesa. Alguns olhavam para seus documentos como se esperassem encontrar uma saída.
Outros congelaram, pensando em como poderiam conter aquela intrusão inesperada. Mas Aissata não era mais uma empregada doméstica apado. Ela estava ao chefe. Ela se endireitou um pouco, com as mãos cruzadas na frente do corpo, e seu olhar não deixou espaço para discussão. Precisamos repensar todo o modelo. Ela disse finalmente. Respeito pelos funcionários, ética, justiça e responsabilidade social não são opções. São imperativos. E conto com você para se adaptar a eles. O silêncio que se seguiu foi carregado de significado. Aissata acabará de lançar as bases para uma nova era. Uma era na qual ela nunca mais seria invisível. Nas semanas que se seguiram à reunião decisiva no salão do Eliseu, o hotel mudou gradualmente. Não foi uma reviravolta imediata, mas sim uma série de pequenas transformações, invisíveis para os hóspedes, mas perceptíveis para quem trabalhava nos bastidores. Aissata Diarra, com sua calma autoridade e mente estratégica, implementou realocações, treinamentos e entrevistas individuais. A mudança, ela sabia, tinha que começar de dentro. Ela não procurou destruir, mas reconstruir, redefinir os princípios do establishment, ancorá-lo no modelo de respeito, de dignidade e de justiça. Aqueles que estivessem dispostos a aceitar essa transformação seriam aqueles que conseguissem se adaptar à nova visão. Aqueles que se recusassem seriam deixados para trás sem rancor, mas com a compreensão de que a era de desprezo e indiferença havia chegado ao fim. Numa manhã cinzenta, quando o ar estava pesado com a promessa de mudança, foi a vez de Léa e Érico, as duas recepcionistas que tão prontamente o julgaram, para comparecerem à entrevista pessoal. Estavam nervosas, muito mais do que jamais imaginaram. Os dois jovens, ainda um pouco tensos sob as rígidas regras do hotel, encontravam-se hoje em um pequeno salão no último andar, um lugar reservado para momentos de descontração. Reflexão e de estratégia. Léa, uma jovem de 20 e poucos anos, com cabelos loiros presos num coque apertado e olhos azuis penetrantes, lançava olhares furtivos para Eric, um homem de meia idade de pele pálida e expressão cansada, como se tentasse entender o que iria acontecer. Eles haviam passado toda a vida profissional seguindo as regras, respeitando os padrões. Reze para não ser notado, mas hoje, a realidade da situação os atingiu duramente. Aissata, sentada atrás de uma grande mesa de madeira escura, observava-os com uma expressão calma. Seus olhos negros, profundos e penetrantes, pareciam quase ler seus pensamentos. Ela os cumprimentou sem animosidade, mas seu silêncio impôs uma tensão no ar, como uma tempestade prestes a explodir. Ela se endireitou ligeiramente com as mãos apoiadas no encosto da cadeira, e olhou de um para o outro, sem desviar o olhar. Você me julgou pela minha aparência, ela disse a eles com uma voz calma, mas firme. Como outros já me julgaram. As palavras caíram como pedras pesadas, ecoando no quarto silencioso. Léa imediatamente baixou os olhos, envergonhada. Eric, por outro lado, parecia mais inquieto, com o olhar inconstante, como se buscasse uma fuga da realidade que se desenrolava diante dele. Ambos sabiam que preconceito, julgamentos precipitados e discriminação eram parte integrante do sistema que sempre conheceram. Nunca imaginaram que um dia a pessoa que haviam subestimado por causa de sua aparência, de sua cor de pele, estaria diante deles em tal posição de poder. Aissata fez uma pausa. Observou o desconforto deles, o constrangimento crescente, e a frieza em seu olhar tornou-se mais perceptível. Então, com uma certa sabedoria serena, continuou. Eu não vou te punir, ela disse, enfatizando cada palavra, mas eu quero que você entenda uma coisa. Toda pessoa que entra por esta porta deve ser acolhida com dignidade. Não importa se ela está carregando uma bolsa de luxo ou uma sacola de mercado. As palavras ecoaram pela sala, enchendo o ar com uma verdade pesada. Léa, que sempre sonhara com uma carreira brilhante na hotelaria de luxo, sentiu o rosto corar de vergonha. Lembrou-se das vezes em que falava pelas costas dos hóspedes, julgando seu status social ou aparência, às vezes rindo da maneira como se apresentavam no hotel. Eric, por sua vez, torcia as mãos, sentindo-se culpado e aliviado. Agora ele entendia até que ponto havia participado dessa cultura de distinção e de exclusão, uma cultura que ele nunca questionou. Mas era muito mais do que apenas um questionamento. Foi uma mudança profunda de sistema. Eles assentiram, cabeças baixas, evitando o olhar de Aissata. Seus gestos eram tímidos, mas havia algo sincero em seu arrependimento. Compreenderam, talvez tarde demais, a magnitude do erro que haviam cometido e como esse erro fazia parte de um todo, de um sistema que havia injustiça normalizada. Aissata, sentindo que eles estavam começando a compreender a gravidade da situação, encerrou a conversa com uma resolução férrea.
Este lugar agora terá outro nome e ela fez uma pausa. Será o símbolo de um luxo justo, um luxo que acolhe e não exclui. Suas palavras estavam cheias de convicção. Ela não estava a propor uma mudança. Ela estava em processo de impor uma mudança. Ela havia traçado uma linha clara entre o passado e o futuro. A linha entre o luxo que até hoje tinha sido a prerrogativa dos poderosos e da elite, e o luxo que se estendeu até todos independentemente de sua origem, status ou aparência. Ninguém deveria se sentir inferior cruzando as portas deste hotel. A indústria hoteleira se tornaria um local de encontro, de respeito, ou a recepção era essencial. Lea e Eric estavam chateados, mas algo em sua postura havia mudado. Eles não eram mais aqueles jovens funcionários temerosos e indiferentes à injustiça. Agora eram testemunhas de um processo em andamento, um processo que talvez os estivesse forçando a repensar sua própria concepção de mundo. Aissata deixou-os ir com uma última frase que ressoaria em suas cabeças muito depois de terem partido. Estou lhe dando uma chance. Mas com essa chance vem uma responsabilidade. Tratar cada um dos seus convidados com respeito. Todos e cada um. Eles saíram da sala em silêncio, as palavras do novo chefe pesando em suas mentes. Uma mudança estava em andamento. E Aissata, com determinação inabalável, garantia que ela não seria interrompida. Um mês depois, a metamorfose do hotel era agora visível a todos. O que antes era o Hotel Clairval, um lugar onde a distinção social ditava a recepção. A aparência definia o valor de um indivíduo e onde os sonhos muitas vezes se despedaçavam nas paredes geladas do status, tornou-se um lugar novo, reinventado. O Palácio de Arra era mais do que apenas um nome. Era um símbolo. Uma placa dourada foi instalado na entrada, fixado a uma parede de mármore branco perfeitamente polido. O texto inscrito nele brilhava ao sol da manhã, como uma promessa brilhante. A hospitalidade é um espelho. Ela reflete quem você é, certifique-se de ver algo de belo nela. Esta citação, escolhida pela própria Aissata, era mais do que uma simples declaração de política de acolhimento. Era a alma do que ela queria criar, um espaço onde a humanidade e respeito eram os valores fundamentais. Ela sabia que a hospitalidade não era apenas um serviço, era uma reflexão social, e exame de consciência para aqueles que deram e para aqueles que receberam. O mídia foram rapidamente alertados sobre a mudança. Jornalistas chegaram em massa, alguns com câmeras, outros com cadernos, prontos para descobrir o que acontecia por trás das portas douradas do Palácio de Arra. Os artigos resultantes foram amplamente compartilhados, alguns impressionados com a transformação, outros menos entusiasmados. As críticas eram inevitáveis. Alguns mencionaram a perda do elitismo, argumentando que a hospitalidade de luxo não deve se submeter à democratização. Eles apontaram que a Aissata de Arra, ao mudar a imagem do hotel, arriscou diluir o que o tornava único. Para eles, uma luxo acessível a todos era uma contradição. Outros, porém, viam nesta iniciativa uma revolução silenciosa. As palavras destes jornalistas foram marcadas por uma adulação sincera. Há apenas luxo, um luxo de respeito. Não é apenas um hotel, é um projeto social. Esses artigos, que se destacaram por sua emoção e seu profundo respeito pela abordagem de Aissata, tornou-se viral. Eles falaram de reconciliação, da luta pela igualdade e de dignidade restaurada. Aissata não tinha apenas mudou um prédio. Ela tinha reinventado que lugar de prestígio poderia significar em um mundo onde as fronteiras sociais e raciais ainda pareciam determinar as interações humanas. Os funcionários que inicialmente viam essa transformação com desconfiança, agora se viam envolvidos em uma missão mais nobre, o de refletir essa mudança em cada gesto, cada sorriso, cada interação. Apesar das críticas e ataques, Aissata de Arra nunca se deixou perturbar. Todas as manhãs, quando chegava aos portões do Palácio de Arra, sentia-se acalmou, quase espiritual. Ela assistiu ao balé dos funcionários se preparando para um novo dia. Seu trabalho havia se tornado mais do que uma tarefa, era um ato de serviço. Um ato da igualdade. Cada cliente que entrava pelas portas, fosse vestindo roupas de grife ou trajes casuais, era agora tratado da mesma forma. Dignidade. Os próprios clientes começaram a se comportar de forma diferente. A simples consciência de estarem em um lugar que não toleraria qualquer forma de desprezo ou discriminação os levou a questionar seu próprio comportamento. Os olhares tornaram-se mais respeitosos, as interações mais humanas. O Palácio de Arra tornou-se um ponto de encontro onde pessoas de todas as origens pudessem se encontrar, sem julgamento, simplesmente como humanos. Para Aissata, porém, tudo isso era muito mais do que a evolução do hotel. Este projeto tinha sido uma busca pessoal. Reparar, ela não tinha apenas comprado um prédio. Ela havia recuperado sua dignidade.
Neste lugar onde ela havia sido rejeitada, humilhada e deixada à sua própria sorte, Aissata encontrou a força para levantar. Ela não era mais aquela jovem invisível, rejeitada por causa da cor de sua pele. Ela havia se tornado uma figura de poder, um pioneiro da mudança que marcaria seu tempo. Mas ainda mais havia feito justiça para aqueles que, como ela, foram rejeitados. Para aqueles que trabalharam sem reconhecimento, sem recompensa, e para aqueles que foram julgados antes mesmo de terem uma chance. Ela pensou sobre todos aqueles que sofreram em silêncio, as camareiras, as cozinheiras, os garçons e todos aqueles que eram invisíveis nas sombras dos hotéis de luxo. Muitas vezes vítimas de desprezo. Eles foram sua motivação, a história deles agora era dele. Aissata sabia que a história que havia escrito não era apenas para jornais ou revistas de luxo. Ela era ancorado na realidade. Ela foi escrita nas vidas, transformado no olhar grato daqueles que ela criou. Cada gesto de hospitalidade, cada sorriso trocado neste lugar, era uma homenagem àqueles que foram marginalizados e uma testemunho de esperança que uma sociedade mais justa era possível. Então, todas as manhãs, quando ela cruzava a soleira da Palácio de Arra, Aissata exibia aquele sorriso sereno, o da vitória interior, da reconciliação. Ela sabia que, acontecesse o que acontecesse, ela havia retribuído a justiça a todas as vozes que foram abafadas no passado. E isso foi o suficiente.